Muito bem, estamos começando o nosso programa de hoje e, é claro, estamos tendo o prazer de receber a renomada escritora Mara Parrella, que vai trazer para a gente muitas informações e principalmente falar sobre um evento que acontece no próximo dia 31 de julho, o evento Casinha de Van Gogh, baseado nos lúbricos poemas Nada Blasé, e a gente vai falar sobre esse evento, mas vamos falar um pouco sobre ela. Mara, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde com vocês. Nailã, muito obrigada por me receber e vamos bater muito papo e contar muita história desse projeto. Com certeza, né? E eu já começo dizendo, né? Uma coisa interessante, a gente estava até conversando em off sobre isso, vamos começar falando sobre isso, né? Essa questão, tem quanto tempo que você foi para a Holanda? Já 24 anos. 24 anos. Então, 24 anos fazendo essa ponte, né? Brasil, Montes Claros, né? Minas, Holanda. E mesmo assim, um pedacinho da gente sempre fica aqui ou fica lá. Como é que é isso, Mana? Eu, inclusive, Nailã, ano passado eu participei na Feira do Livro, no Salão do Livro de Lisboa, e um texto meu que se chama Jet Lag Emocional foi premiado com menção honrosa especial. E nesse texto eu falo exatamente sobre esse tema. Eu chego na Holanda, né, de volta do Brasil de férias, 2, 3 semanas normalmente, e eu chego, não sinto que a minha alma chegou comigo. Eu fico esperando ela chegar. Ela chega, mas chega como um jet lag, assim, devagar, sabe? Você vai demorando. Ela vai depois e vai se aninhando. Exato, Aí, né? devagarinho, assim, querendo não ir, sabe? Tá certo. Né? Mas, Mara, no final das contas, né, essa experiência terminou inspirando muito você nas suas obras. Eu queria que você contasse um pouquinho das suas obras pra gente. Minhas obras, minha vivência na Holanda me inspirou muito, até porque eu me identifiquei, revelei como escritora, né? E é minha identidade atual. Sou escritora, trabalho com isso e já, né, nos últimos anos já são 7 obras publicadas. E essa aqui, inclusive, né, foi meu primeiro filho, eu chamo filho, né, o Aqui, Lá e Riendar. Ele fala justamente sobre a minha vivência, os micos que eu paguei, né, as alegrias, o processo de imigração. E que eu tenho certeza que muito brasileiro que vai para o estrangeiro se identifica, né, com o problema com o idioma, o problema de retomar, de começar a né, recomeçar tudo do zero. Isso é um problema, né, de Mara, adaptação. Uma pergunta, né, muito particular para o brasileiro que vai, né, independente da sua ascensão aqui no país, mas para o brasileiro que vai, que chega e que encontra, digamos, como é o seu caso de muitos, a Europa diante de si. Encontra, né, o que a gente poderia dizer mineiramente de um mundão sem saber o que fazer? Dá-se essa impressão? No meu caso, eu fui deslumbrada, né? Eu fui cheia de esperança, de que seria tudo muito fácil, que seria tudo, né, muito, assim, nossa, na Europa. Né? As mil maravilhas, né? E contei felizmente com o apoio, né, de uma família aqui de Montes Claros, a família Godoy, né, Marcelo, Liz, que me receberam com muito amor. E nesse começo, para mim, eu estava como se eu estivesse aqui em Montes Claros, certo, numa cozinha, sabe, numa casa aqui de Montes Claros, né? E a mineridade, a musicalidade, a alegria. Depois que eu saí de lá, foi que eu enfrentei exatamente a realidade, né? E aí foi uma realidade de adaptação em relação ao clima, em relação às pessoas, em relação ao trabalho, né, em relação a vários, né, a adaptação em si, integração, na verdade, né, cultural. Né, e a gente pode dizer que tudo isso foi te dando esse gás, esse combustível para expressar, para escrever? Nessa época ainda não, porque já foi, né, muito tempo atrás. Nessa época eu ainda
comecei a escrever Certo, profissionalmente. certo. Eu ainda estava tateando e buscando meu caminho, né? E tive a sorte de encontrar o meu marido e Uhum. Que nós, né? legal, Que que legal. facilitou muito a questão da documentação Uhum. para que eu pudesse me estabelecer como cidadã. E isso, né? É outro ponto importante. Claro. E então aí eu fui trabalhando e desenvolvendo, aprendendo o idioma e ainda estudo até hoje para, né, ser absolutamente sincera. Claro. Eu gosto de estudar. Uhum. Então, só a partir de um certo tempo foi que mas eu já me integrei no sentido de formar, de ajudar os brasileiros, porque lá na Casa com Marcelo e Liz, nós formamos uma associação de apoio aos brasileiros e ela é atuante até hoje, né? Isso é muito bom, isso é Com certeza. de ajudar mesmo, Uhum. ajudar mesmo. E então, essa época eu fiquei trabalhando muito voluntário também, para pegar um pouco, né, como que era o tipo do trabalho lá. Certo. E dou muito valor ao trabalho voluntário, faço isso até hoje. Que né? legal. Eu acho muito importante ajudar as pessoas. Acho que o voluntariado, em alguns momentos da vida da gente, ele dá mais sensação do que quando a gente vai para ser remunerado. Sim. Realmente a recompensa não é financeira, né, mas é um momento de você até fazer contatos, né, de você, nesse processo de integração, foi muito importante para mim. E melhor de estar podendo ajudar, eu precisando de ajuda, ajudando as pessoas, isso foi maravilhoso. Foi uma troca excepcional, né? Exato. E o despertar para as obras, para os livros, para a escrita, como é que tudo isso aconteceu? Eu fui convidada assim, Mara, olha, vai ter um concurso lá na Suíça, mandam as coisas que você escreve. E aí eu falei, não, tudo bem, vou fazer isso sim. E mandei um material e foi classificado, né? Eu ganhei até uma passagem para o Brasil, né, como prêmio, foi meu primeiro prêmio. E eu falei, bom, acho que as pessoas gostam do que eu escrevo, né? E o que eu acho interessante, Nailon, que eu tive em Ilhéus e visitei a casa de Jorge Amado. Certo. E na casa de Jorge Amado eu sentei na máquina de datilografia dele e eu fiz assim um pedido. Eu falei, olha, eu estou aqui sentada no trono de um rei da escrita, Verdade. né? Sabe, que esse espírito possa me, né, penetrar e que se for o meu caminho, que venha. E pronto, isso foi antes do livro, nesse concurso. Então, no livro eu fiz essa referência, sabe, assim, eu fiz uma, que foi o Aqui e Lá, né, que eu falei inicialmente. Então, como ele foi premiado, eu falei, bom, as pessoas gostam do que eu escrevo. E assim começou. Logo depois, eu fui selecionada num concurso, no processo seletivo do Consulado Geral do Brasil, lá na Holanda, em Roterdã. E aí eu tive que parar. Assim, foi um êxtase, né, e uma travada. Repente, Tive que parar porque não dava para compatibilizar a minha função consular com a literatura, e naquele momento ainda não. Então eu comecei a, né, dedicar exclusivamente ao consulado, trabalhei 8 anos lá, e quando o consulado saiu de Roterdã, né, em 2019, mudou para Amsterdã, eu achei uma dificuldade, porque não dava para eu fazia assim 30 minutos da minha casa para o trabalho, no consulado em Roterdã, e mudou o consulado para Amsterdã. Eu tive que viajar assim 2 horas por dia para ir, 2 horas para voltar. Eu falei, não vai dar certo. Então eu falei, ótimo, vamos então combinar, eu saio do consulado e vou me libertar. Eu vou viver para a escrita, marido, posso? Pode. Então, e aí foi que eu fui, né, ganhando os prêmios e aconteceu tudo muito rápido nesses últimos 3 anos, né, 2019, 20 e 21, na verdade 2,5. Porque aí eu participei de alguns outros concursos. Certo. E sempre premiada aqui e ali, né, uma menção honrosa aqui, né, uma classificação ali, uma passagem aérea ali.
Eu falei, não, tá ótimo assim, vou continuar. E o ano passado eu tive aqui em Montes Claros, em 2019, para lançar o turismo social, que eu falo sobre Roterdã, né? Estou falando muito? Não, fica à vontade, tá ótimo. Muito gostoso. Eu falo sobre Roterdã e tem, inclusive, dois autores mineiros, jornalistas mineiros. A jornalista Leila Ferreira, de Belo Horizonte, Sim, escritora, quem fez a apresentação, e o jornalista Luiz Ribeiro, daqui de Montes Claros, Luizinho, que apresentei, ele faz a apresentação do meu livro também. Então, depois disso, eu falei, bom, então eu vou partir para outro projeto, que foi a homenagem a Amsterdã, porque quando o consulado foi para Amsterdã, eu ainda trabalhei lá um período. Então foi esse período que aí sim eu aproveitei, né, aquele momento já preparando para sair do consulado um ano, porque lá também essas decisões não são tomadas assim da noite para o dia, tudo programado, né, tudo organizado, e é nesse esquema de organização, de programação, que eu decidi fazer o evento Casinha de Van Gogh presencial aqui em Montes Claros, no ateliê da galeria, com o Feli, que a gente vai falar depois, mas eu quero dizer em relação à organização, né, agenda, horário. Hoje eu cheguei atrasada aqui, mas a culpa não foi minha, porque eu, em cima de agenda, de compromisso, eu sou assim, sabe? Eu acho que isso eu aprendi na Europa e eu acho maravilhoso. Como diriam os Montes Claros, você é em cima da risca. Não sou muito, não. Em relação ao horário, essas coisas assim, eu garanto. Tá certo, Mara. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né? Nós vamos falar então sobre o evento. E antes de falar sobre o evento, eu quero falar sobre uma coisa que a Mara citou ali, inclusive no que diz respeito ao pedido de inspiração, né, para o Jorge Amado, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para continuar falando isso, nesse bate-papo gostoso com a escritora Mara Parrella. Já já a gente volta.